Olá a todos. Hoje estaremos recebendo com a maior honra a nutricionista Soraya Tenório, especialista da mulher, especialista em saúde do intestino, em alta performance e emagrecimento. Seja bem-vinda, Soraya. Muito obrigada, ao Papo com JP. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito o meu Obrigada. convite. De antemão, agradeço o convite, logicamente. E eu gostaria de saber, Soraya, quem é a Soraya Tenório por trás da profissão de nutricionista? Que pergunta boa. Soraya Tenório é mãe, tem um filho de 11 anos, esposa. Gosto muito de exercício físico, posto muito, dá para perceber, né? E sou essa pessoa alegre, otimista, penso muito positivo, gosto muito de ajudar as pessoas através do meu trabalho. Essa é a Soraya. E o que é que te levou à profissão de nutricionista? Então, desde pequena não, acho que adolescente, eu sempre me interessei por alimentação saudável, alimentos saudáveis. Só que naquela época não se via nutrição como se vê hoje em dia, né? Nutrição hoje não tinha a mesma mentalidade, né? Isso, nutricionista era para ir para a cozinha industrial, trabalhar com produção. Então, essa parte não me encantava. Mas eu sempre gostei de me cuidar, de fazer exercício físico desde nova. E depois que eu virei mãe, eu sou formada em comércio exterior também, minha primeira formação. Eu fui para uma consulta numa nutricionista e o que ela fez com a minha saúde, com o meu corpo, me encantou. Eu disse, é isso que eu quero para minha vida. E aí, quando eu virei mãe, eu disse, pronto, agora eu vou fazer por mim, porque fazendo por mim, eu faço pelo meu filho. E aí foi a minha decisão. Então, no caso, foi uma nutricionista que fez com que você abrisse seus olhos e aquela profissão seria a sua carreira. Exatamente, porque eu vi a transformação que ela fez no meu corpo e na minha saúde. Né? Ajustando a alimentação, me dando orientações, é isso que eu quero para mim. Então, assim, eu fiquei super encantada com a profissão. A nutrição, na época que você iniciou, né, ela não tinha a mesma responsabilidade que hoje tem, né? Sim. Dispor muito a questão de você se manter, se cuidar, não só a questão de você viver mais, e sim viver o presente, né, com qualidade de vida. Isso. Qual o seu conselho você daria para as pessoas que querem iniciar, mas ainda existe o receio de como iniciar? Logicamente, primeiro tem que procurar um nutricionista, né? Um nutricionista competente, né? Qual o conselho que você daria para uma pessoa que queira iniciar, queira emagrecer com qualidade? Você fala do paciente, no caso, Isso, né? do paciente. Então, hoje em dia, graças a Deus, como você falou, na minha época, se via muito nutrição assim que eu me formei, mas para só emagrecimento ou se você faz academia. As pessoas tinham muito essa crença, né? Hoje a gente vai ver que a nutrição é um leque assim infinito. Saúde da mulher, do idoso, intestinal. Eu levo até além que a nutrição, o programa de nutrição é muito mais importante que a academia. Logicamente, a academia, o exercício físico é um ponto muito positivo. Sim. Mas eu acho que a nutrição, ela chega a 80%. Sim. Porque se você não se alimentar bem e treinar, não vai ter resultado. Exatamente. Entendeu? Eu acho que a alimentação é 80% do resultado que você pode ter, logicamente, com o benefício do exercício. E, claro, porque são os dois, né? É a combinação. É um conjunto, mas eu acho que a alimentação é muito mais importante. Porque você pode até ter um resultado, mas você vai travar em algum momento, né? E, voltando ao que você me perguntou, se você quer procurar um profissional nutricionista, procure aquele com o qual você se identifica com o trabalho dele. E qual a sua demanda? Você é uma mulher? Procure um nutricionista que trabalha com saúde da mulher. Você é esportista? Você quer performance? Então, procure um profissional que você se identifique com o trabalho, porque para essa relação dar certo, você precisa confiar no trabalho daquele profissional, porque é um trabalho que são dois lados, o profissional e o paciente. Pode ser o melhor profissional do mundo, se o paciente não seguiu o que ele fez, que ele orientou, não vai ter sucesso. A mesma coisa de uma pessoa que contrata um personal. Então, é um trabalho em conjunto. Então, você precisa procurar alguém no qual você se identifique e você se enxergue tendo essa relação com esse nutricionista. Como surgiu o interesse pela saúde da mulher? Boa pergunta também.
Então, eu sempre gostei muito, eu tenho SOP, que hoje se chama SOMP, que é Síndrome Ovariana Metabólica Poliendócrina. É uma síndrome que mulheres têm, tá? E eu sempre já trabalhava com essa parte dessas mulheres, porque existem vários problemas de saúde associados. E aí, depois que eu fiz os 40, hoje eu tenho 41, eu vi a importância da nutrição na saúde da mulher, o quanto o corpo da mulher, a partir dos 30 mesmo, já muda. E aí eu acho que naturalmente muitas mulheres começaram a me procurar. Começaram a se identificar com o meu trabalho. Então, assim, então é por aí que eu tenho que ir. E eu adoro trabalhar com mulheres. Qual é o maior erro que as pessoas cometem quando iniciam um tipo de dieta? Eu acho que, Porque, na verdade, eu, particularmente, eu sou formado em educação física, sim, eu não considero a dieta o ponto-chave. Eu acho que o ponto-chave é a reeducação alimentar. sim, é. Concorda? Concordo. Quando você faz uma dieta, vamos dizer assim, por um determinado momento eu quero perder 5 quilos. Naquele momento você vai fazer um plano alimentar com déficit calórico para perder os 5 quilos. Só que o mais difícil é você manter o que você perdeu. Porque as pessoas tinham a tendência, agora eu consegui, agora eu não preciso fazer mais. Aí é nesse momento que Nesse momento que pesa, né? Que você volta tudo. Exatamente. E aí, quando você entende como o seu corpo funciona, o que você pode comer, o que você não pode comer, a idade que você está, o momento em que você se encontra, quais os alimentos que podem fazer parte, aí quando você se reeduca, você consegue manter o peso e você consegue ter sucesso. Mas a grande maioria das pessoas ainda acreditam que dieta é uma coisa de momento, não é para o resto da vida. É igual a Concordo. exercício físico. Exatamente. Quais são os alimentos que você indicaria para um paciente que queira iniciar a perda de peso? Olha, porque depende, tá? O que emagrece a gente sabe que é déficit calórico. Isso é ponto. Mas como você vai emagrecer que é o problema? As pessoas acham, principalmente usando os análogos de GLP-1, que simplesmente é ficar sem comer. Realmente a pessoa não vai emagrecer, ela vai perder peso. Porque emagrecer é você perder percentual de gordura. Perder peso é perder o peso na balança, que não significa muita coisa. A gente vê pelo percentual, se foi de massa muscular, que é o que acontece muito. Então, eu sempre falo para meus amigos que não se prendam muito na questão do peso da balança. Exatamente. Você tem que ficar de olho no percentual de gordura, que é o Exatamente. ponto mais importante. As pessoas se pesam e acham que aquele peso ali é o que vai definir, entendeu? Isso. A saúde dela. E pelo contrário, tem muitos. Pelo físico, cada um, o biotipo de cada um, Isso. o peso. Tem pessoas que pesam 70, 80 quilos e aquele peso ali é o ideal, entendeu? O que tem que modificar é o percentual de gordura. Isso. Às vezes, uma pessoa, vamos dizer, tem 1,60 m, tem 70 quilos, mas é pura massa muscular. Justamente. Então, a gente não pode ir pelo parâmetro do peso, e sim pela composição corporal. Então, para eu falar para você como ela deve comer, depende. Depende do biotipo, depende da demanda, depende do peso, depende do objetivo, depende. O que as pessoas precisam entender é que você não precisa cortar o carboidrato definitivamente da sua vida, que é a primeira coisa que elas fazem. Sim. E aí também vai perder massa muscular. E só vai comer proteína o dia inteiro. Não é assim. Então tem que ter um balanço aí de um cálculo simples, faça 2 gramas de proteína pelo seu quilo do peso, 2 de carboidrato pelo quilo de peso e 1 grama de gordura pelo seu quilo do peso. Vamos dizer que é um cálculo simples. Mas não vai se aplicar a todo mundo. É uma regra, mas uma regra geral. É personalizado, né? O atendimento É personalizado, porque cada pessoa tem a sua demanda. Às vezes é uma resistência à insulina, às vezes é uma gordura visceral, às vezes é uma síndrome, uma SOMP. Então são várias variantes aí que podem influenciar na perda de peso ou até mesmo na hipertrofia. Como a alimentação pode ajudar as mulheres que têm SOP e endometriose? Ah, ótimo. Então, pode ajudar transformando a vida dessa mulher. Certo? Uma mulher que tem SOMP ou tem endometriose, ela não pode se alimentar como uma mulher que não tem esses 2 problemas. Por exemplo, a mulher que tem SOMP, ela tem que ter uma alimentação mais low carb, ela tem que fazer musculação, ela é obrigada a fazer musculação. Toda mulher, na verdade, né? é uma necessidade. Toda mulher, não gosto, não tem isso. Você é adulta, você tem que fazer. Musculação
é um remédio para todo mundo. Massa muscular é sua aposentadoria, eu gosto de falar assim. Se aposenta é o que vai lhe dar longevidade, o que vai lhe dar liberdade da sua velhice, é a massa muscular. Então, assim, uma alimentação mais low carb, ricas em gorduras boas para as mulheres com SOMP, para as mulheres com endometriose, alimentação sem lactose, sem glúten para ajudar a desinflamar, uma alimentação anti-inflamatória. Você falou aí da alimentação anti-inflamatória. Quais seriam as fontes de proteínas que essas mulheres poderiam consumir? Proteínas magras, né? Peixes. As mulheres que têm endometriose, é interessante não comer carne vermelha, muito peixe, frango, até alguns crustáceos, como camarão é interessante, carne vermelha esporadicamente, gorduras boas, abacate, oleaginosas, sementes. Então, são alimentos mais interessantes para a mulher. Não, no caso, não seria aconselhado, então, carnes vermelhas não seria A carne vermelha, ela pode ativar mais a inflamação na mulher com endometriose. Então, no momento que ela está tratando, o consumo menor da carne vermelha é mais interessante. Me explica uma coisa, a gente vai entrar agora num tema que é bastante polêmico, né? Que são tanto os hormônios, certo? Como também hoje está uma febre, as canetinhas, né? Quais os conselhos e também o seu ponto de vista em relação às canetinhas e os hormônios? Vamos lá, vamos falar das canetinhas. Eu acho que a ciência vem para ajudar e acho que as canetinhas, os análogos de GLP-1, eles vieram para acabar com a obesidade. É fantástico, isso é fantástico. O remédio ele tem um poder fantástico, mas ele precisa ser usado com responsabilidade, administrado com o médico. O que estamos observando ultimamente é que os pacientes ou as pessoas estão utilizando de forma assim, desacelerada, isso. Sem controle, sem orientação. Entendeu? E o que é que está acontecendo? A gente já conversa em fóruns de nutricionistas que está vindo uma grande leva de pessoas sarcopênicas. O que é isso? Pessoas sem massa muscular. E essas pessoas estão vendo prejuízo porque elas estão ficando fracas, flácidas, com muita pele, porque fez um emagrecimento irresponsável, vamos dizer assim, sem orientação do médico e do nutricionista e do educador físico, que é muito importante. E aí até essa questão, até de uma terapia às vezes, dependendo da pessoa. Sim. Então, se você faz o tratamento correto, eu sou super a favor. Principalmente uma pessoa em obesidade, uma síndrome metabólica ou com a resistência à insulina, diabetes, é fantástico. Mas porque ajuda muito na qualidade de vida, né? Isso, quando é feito corretamente. E sobre os hormônios, se eu disser a você, Soraya, você é totalmente contra? Não. Por quê? Não adianta você proibir uma coisa onde as pessoas vão fazer de uma maneira, vamos dizer assim, errada, sem orientação. A gente sabe que existe, a gente sabe que as pessoas usam e se elas usam e se existe, que façam com orientação médica. Até mesmo porque tanto homens como mulheres precisam de reposição. Né? Dependendo da fase da vida, o homem ele pode estar com a testosterona baixa, ele vai fazer uma reposição. A mulher na menopausa muitas vezes precisa repor hormônios. Mas quando a gente fala até da questão estética, que é o que mais se usa, a gente sabe disso, que hoje em dia a gente tem profissionais que podem orientar esse uso para fazer um uso correto e que você não tenha nenhum problema na sua saúde. Então, você fazendo com acompanhamento dos exames, você consegue fazer de uma forma responsável. Perfeito. Voltando à saúde da mulher, quais os cuidados são importantes da mulher na menopausa? Olha só, a mulher na menopausa, ela transforma a vida dela, né? O metabolismo não é o mesmo, ela começa a acumular gordura na região do abdômen, ela tem 103 sintomas que a menopausa pode trazer, como depressão, ansiedade, ela não é mais a mesma. Então, a mulher que entra na menopausa não é a mulher mais de 20 anos. Né? A autoestima, a libido, isso afeta o casamento. Então, a mulher na menopausa, que está entre lá os seus quase 50, às vezes mais cedo, com 45, ela não é a mesma de 20, 30 anos. Então, ela precisa mudar todo o estilo de vida dela, toda a alimentação e até mesmo os exercícios físicos. Então, ela precisa entender que aquele corpo não é um corpo mais de 20, 30 anos. Ele precisa de estímulos diferentes, de alimentos funcionais, que a gente chama de alimentos fito-hormonais, que vão ajudar a regular os hormônios dessa mulher. Vamos falar um pouco da saúde do intestino, né? Que é muito importante.
É tão importante para a saúde do intestino? Demais, demais. Temos casos, hoje aumentaram muito o caso de câncer do intestino, né? Câncer de colo do intestino, pelo Isso. excesso de consumo de ultraprocessados, industrializados, que são ricos em componentes que ajudam, que prejudicam a saúde, acabam, porque no nosso intestino nós temos bactérias boas e ruins. E esses alimentos, eles meio que matam as bactérias ruins, deixam as bactérias boas predominando, e aí essas bactérias vão crescendo, vão criando desbiose, síndrome do intestino irritável, entre outros problemas de saúde. E essa pessoa não se alimenta bem, vai prejudicando e vão vindo vários problemas de saúde. E no intestino a gente produz muita coisa, principalmente serotonina, que vai dar o bem-estar, né? A nossa imunidade é produzida no intestino. Então, se nosso intestino ele não funciona bem, a gente tem um eixo chamado intestino-cérebro, que é muito importante, até para o emocional dessa pessoa. Então, é como fosse, ele é o nosso segundo cérebro. Então, Sim. se ele não funciona bem, vai aparecer na sua imunidade um problema de pele, um problema de queda de cabelo, até o próprio emagrecimento, você não consegue emagrecer ou você não consegue ganhar peso. Então, realmente, se o intestino está doente, as coisas não vão andando muito bem não no corpo. Soraya, cite 5 alimentos que são prejudiciais ao intestino. Olha, São inúmeros, né? inúmeros. Mas vou pedir para você citar 5, que são os vilões. Olha, eu vou falar assim, ultraprocessados. Ultraprocessados, salsicha, sorvete, aquele sorvete mais cheio de Gordura saturada, de gordura né? saturada, muitos embutidos e enlatados. Esses alimentos são péssimos para o intestino e para a saúde. Então, ultraprocessados, tudo que você tem que desembalar demais, que é um ultraprocessado. Quanto mais natural sua alimentação, quanto mais você descasca e desembala menos, melhor. Quanto mais in natura, mais saudável. Então, assim, ultraprocessados, eles são ruins para a saúde. De toda forma, na questão dos vilões do intestino, tirando os ultraprocessados, quais seriam os outros que você... Olha, assim, eu não posso classificar esse alimento é ruim. Um alimento específico, ele não é ruim. É o jeito que você consome. Você consome em excesso? É impossível a gente não consumir ultraprocessado, por exemplo. Mas quando ele faz parte de todo o seu dia a dia, isso vai fazer mal para você. Mas se você come esporadicamente... Tipo, se permitir, né? Se permitir, até porque nós temos uma convivência social, festas, né, eventos, e a gente vai comer alguma coisa desse tipo. Mas eu não posso condenar um alimento. Esse alimento não pode, esse alimento é proibido. Mas como você administra esse alimento na sua vida? Essa é a questão. No caso, se alguém chegar no seu consultório, um paciente, você não vai ser radical, né? Você vai dar essa... Isso, porque assim, tudo depende do momento do paciente. Por exemplo, um paciente que tem um problema de síndrome do intestino irritável, tem um protocolo que a gente realmente retira alguns alimentos que fermentam nesse paciente. Então, em um determinado momento, aqueles alimentos não fazem parte, depois a gente reintroduz. Mas a gente não pode, só se tiver uma doença muito, assim, muito grave, que realmente a pessoa não pode comer. Como intolerante à lactose, que não tolera lactose de maneira nenhuma, por exemplo. Quais são os alimentos que ajudam a manter o intestino saudável? Os alimentos ricos em probióticos e prebióticos são interessantes. A aveia, a banana, o kiwi, o próprio leite tem alguns benefícios, se a pessoa tolera. Muitas fibras, vai fazer com que o seu intestino funcione bem. Frutas com casca, verduras cruas, verduras cozidas, alimentos ricos em proteínas boas. Então, é todo um conjunto de alimentos. Vamos falar dos mitos e verdades. Comer carboidrato à noite engorda? Depende. Depende do tipo de carboidrato que você está comendo, depende da quantidade que você está comendo. E depende, às vezes, do horário que você está comendo. Não é recomendado que você pegue um sanduíche e vá comer meia-noite, por exemplo. Realmente não vai ser interessante, sua digestão vai ser péssima. Qual o melhor horário, o limite para você se alimentar à noite? O interessante, para você ter uma noite de sono boa, fazer uma digestão legal, de 7h30 no máximo até 8 horas, fazer ali sua refeição, né, com carboidrato complexo, que a gente chama, é o quê? É uma raiz, é uma batata, é uma macaxeira, é um inhame. Fico feliz porque a minha alimentação é até às 20 horas, é o horário.
Em relação a chás, você é adepta a chás? Sim, são bem interessantes, dependendo da proposta do chá, né? Se é um chá para ajudar no emagrecimento, um chá verde, um chá de cavalinha, que é diurético, ou até um chá de Antes de sálvia. dormir, por exemplo. Sim, é ótimo. Um chá de camomila, um chá de mulungu, um chá de melissa, não é qualquer chá, porque tem chá que tem cafeína. Por exemplo, o chá verde, o chá preto. Então, esses chás não são interessantes. O chá de hibisco, porque eles vão estimular. São chás realmente O para chamate, né, também ajudar. O chamate também não é interessante à por noite. conta que ele é estimulante, né? Isso, então assim, melissa, que a gente fala camomila, mulungu, esses são chás para ajudar você a relaxar no final da noite. Então, no caso, o horário limite para você ter uma alimentação, para você ter uma noite de sono tranquila, É assim, o ideal, né? Mas, como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Tem gente que ainda gosta de fazer uma pequena ceia antes de dormir, mas porque uma pequena senão cena seria uma fruta. uma fruta, um copo de leite com uma fruta, uma coisa mais leve, nada pesado. Ou até uma proteína, por exemplo, dependendo do objetivo daquela pessoa. Ela bota a proteína ali antes de dormir para não catabolizar à noite. Então, são estratégias que a gente vai usando diferente para cada paciente. Em relação ao consumo alcoólico, Soraya, qual conselho você daria para as pessoas que consomem álcool? Logicamente que a gente tem uma vida social, a gente sempre Isso, está em eventos, e assim, consumir socialmente, né, sim. é natural, mas qual conselho você daria para, assim, a quantidade de consumo alcoólico, se existe essa quantidade, para as pessoas que consomem, por exemplo? Olha só, nesse contexto de emagrecimento, você está falando? Isso. Então, o álcool, ele atrapalha sim o emagrecimento, O álcool dependendo atrapalha na em questão, né, tudo, em né? tudo, né? Quando é exagero. Principalmente quem é adepto à musculação, né? Exatamente, porque vai atrapalhar na sua recuperação muscular, né, na sua performance, no seu emagrecimento, porque o álcool, eu não sei se eu estou correta, mas eu acho que ele leva 3 dias para sair totalmente do seu corpo. Ele desidrata. Entendeu? Então, tudo depende da sua estratégia. Tá em emagrecimento? Eu gosto de negociar com os pacientes. Ah, eu gosto de vinho, então vamos nos limitar ao final de semana a 3 taças no máximo. O problema mais é a cerveja com os homens, porque tem Certo. homem que chega e fala, ó, eu tomo, sei lá, 3 packzinhos com 6 cervejas no final de semana. Então, É muito, é muita cerveja. muito. Então, assim, eu tenho que ir negociando para ir tirando, porque vai atrapalhar o seu emagrecimento. O que você fez toda semana Eu atrapalha. percebi na minha fase de vida atual que a cerveja, eu sou celíaco, né? Sim, tem muito glúten. Hoje tem cervejas Sem que glúten. tem zero glúten. Mas mesmo assim, eu percebi que a cerveja não está me fazendo bem. Sim, Aí eu evito. sim, Por exemplo, durante a semana eu não consumo álcool. Não bebo. Logicamente dá vontade, mas eu evito. Aí final de semana eu me permito. Mas eu não consigo consumir mais de 3 long necks, por exemplo. Se eu consumir mais de 3 long neck, eu tenho certeza que eu vou dormir mal e no outro dia eu vou estar passando. Vou não passar. vai ficar Não, legal. vou ficar totalmente indisposto. Sim, É natural? sim, porque aquele alimento ele não faz mais parte da sua rotina. Então, seu intestino ele não está acostumado mais com aquilo. Então, realmente não vai fazer mais. É interessante que eu também, se eu fizer isso, eu vou passar 3 dias para me recuperar, porque não faz mais parte do meu ambiente e nem da minha rotina. Então, assim, se eu for aconselhar, não beba. Mas se você vai beber, a gente negocia a quantidade, o tipo de bebida, como a gente pode fazer para ficar mais interessante. Mulheres que gostam de bebidas adocicadas, a gente negocia ali como é que ela vai usar, ela bota um adoçante, a quantidade, então a gente dá uma negociada. Eu falo sempre aos amigos que para acompanhar a bebida alcoólica, nada melhor que água. Sim, porque você Você. vai hidratando. Exatamente. Seria um conselho positivo? Sim, não beber de barriga vazia, É né, um para ponto, você né? não passar mal, e ficar tomando água durante enquanto você bebe, porque você evita a desidratação que o álcool faz, que é a ressaca. Eu sempre falo para os amigos, ó, uma long neck, beba pelo menos um copo Isso, d'água, aí que você evita a ajuda. ressaca, Ou exatamente. cerveja, ou vinho, ou um destilado. Sempre é importante Isso. estar com uma garrafa d'água do lado E para você acaba reidratação. bebendo menos quando você faz isso, Exatamente. que você vai compensando ali. É uma estratégia bem interessante. Que conselho você daria para quem quer mudar de hábitos? Que você não espere o momento perfeito, porque ele não vai existir. E nem a motivação. Motivação, ela também
Tem dia que você está motivado, tem dia que você não está motivado. Então, se a gente for viver de motivação, a gente não faz nada nessa vida. Então, comece com o que você tem. Não fique dizendo, porque eu não tenho uma roupa, porque eu não estou na academia perfeita, porque eu não estou com a nutricionista tal. Comece com as ferramentas que você tem e só comece. E aí você vai colhendo os seus benefícios, um passo de cada vez, e você vai vendo, isso vai estimulando. E repita, repita e repita, porque disciplina é o que você faz você não desistir. Disciplina, faça na mesma hora, vá treinar no mesmo horário, faça alimentação na mesma hora, tudo certinho. E aí vai acabar virando o hábito, como escovar os dentes, como tomar banho, e você vai fazer no automático. Qual é a maior mentira que as pessoas não acreditam sobre emagrecimento? Que comer pouco emagrece. Que só comer pouco. Que eu vou comer, eu não como quase nada. E aí a pessoa realmente não come quando a gente vai ver. Come menos de 1.000 calorias por dia. E eu não entendo por que eu não emagreço. Você tocou num tema interessante, que é a questão da consumação menos, né? Isso. Comer pouco. Em relação ao jejum intermitente, que as pessoas estão utilizando bastante hoje em dia, até mesmo atletas também. Qual a sua opinião em relação ao jejum intermitente? Tanto o jejum quanto o déficit calórico, os dois vão emagrecer. Os estudos já comprovam que você não precisa exatamente do jejum para você perder peso. Mas o jejum feito com a estratégia correta, super acho válido. Mas não são todas as pessoas que podem fazer jejum. Pessoas ansiosas eu não acho interessante, porque ela passa aquele período todinho sem comer, e quando chega na hora de quebrar o jejum, ela vem com aquela compulsão e ela sai comendo tudo que tiver pela frente. E ela acha que vai adiantar de alguma coisa, não vai. Então, o jejum são para aquelas pessoas que não gostam de tomar um café da manhã, que não tem problema, mas que esse jejum vai ser quebrado corretamente. O que emagrece é o déficit calórico, mas o déficit calórico feito corretamente. Não você deixando seu corpo com falta de nutrientes, com falta de calorias necessárias para ele sobreviver, porque se você não alimenta com as calorias que ele precisa, ele vai entrar em modo de sobrevivência, ele vai entrar em repouso, e ele vai entender que ele está passando fome, ela não está me dando energia, eu não vou gastar energia. A pessoa não emagrece. Esse, acho que, o pior mito, que acha que passar fome e comer pouco emagrece. Muito pelo contrário. Qual é o alimento que parece ser saudável, mas que atrapalha bastante na dieta? Boa pergunta. Eu acho que tem muito alimentos que se dizem fits, que bastante, o mercado engana demais. A indústria alimentícia. A indústria engana muito. E as pessoas comem achando que é a melhor coisa do mundo. Existem vários, eu não consigo lembrar de um. Mas existem vários alimentos que se dizem fits, que é muito melhor a versão original dele. Vou citar um exemplo aqui. Aqueles wraps. Que tem aqueles wraps. Depende. Aquelas panquecas que é pré-pronta, né? Que é pré-pronta. A questão do wrap é a praticidade para algumas pessoas, mas é a mesma coisa, às vezes ele tem mais caloria que um pão francês. É muito melhor comer um pão francês. Tem uns biscoitos também que se dizem fits, aquele Nesfit, aquele ali é a maior enrolação, tá? Aquele ali é cheio de açúcar, com açúcar... Nesfit só no nome, né? Só Nesfit só no nome. Então, esses produtos que se dizem fits, as pessoas precisam aprender a ler os ingredientes e a tabela nutricional para entender o que tem naquele produto. Qual a dieta de internet que você proibiria? Essa é bem polêmica, né? Uhum. Qual seria uma dieta de internet que você proibiria? Eu acho uma coisa assim, sabe? Vendo aquelas pessoas... Que o pessoal vende muito essa questão de consumo só de proteína animal, né? E comer aquelas barras de manteiga. Eu acho aquilo um absurdo. Até porque as frutas, os legumes, os cereais são fontes de vitaminas e minerais. São neles que a gente encontra. A carne tem, mas não tem tudo que a gente precisa. Aquela gordura da manteiga é uma gordura muito calórica, é muito saturada. Então, assim, os extremismos, sabe? A gente não precisa disso. A gente foi feito para comer as frutas, os vegetais, a carne e tudo tem um porquê, tudo tem um contexto, um equilíbrio. Então, essa dieta da selva, da carne, eu acho, sabe? Infelizmente, as pessoas se deixam influenciar muito por essa onda. Você já ouviu falar da dieta do sangue? Dieta do sangue, essa nova para mim, não.
E É do cada... tipo sanguíneo? Isso. Ah, tá. Do tipo sanguíneo. Já Já ouvi ouviu falar? Já ouvi falar. Qual a sua opinião? Então, eu acho que eu acho que pelo tipo sanguíneo determina os alimentos Por que você exemplo, pode comer. eu sou O positivo. Isso. O O positivo, eu leio muito e falam que eu, por exemplo, sou carnívoro, Isso, eu já vi isso. Eu né? também sou positiva. É positivo, né? E assim, nós que somos O positivo falam que os grãos não é muito adequado para nós, o do tipo de O positivo. Sim. Qual o conselho? Isso é verdade? Isso é um mito? Você sugeriria uma dieta do tipo sanguíneo? Não sugeriria, não. Eu acho mais interessante quando se faz um teste genético ou um teste de microbiota. Eu acho bem mais E como interessante. seria esse teste? O teste de microbiota se faz através das fezes. Pega uma amostra das fezes, manda para o laboratório, ele vai testar a sua microbiota e lá ele vai estudar quais bactérias tem, quais alimentos você deve dar para essa bactéria para ele funcionar direito. Esse eu acho mais interessante. E o genético, ele vai mostrar quais alimentos você tolera, que fazem bem, como você deve evitar, quais doenças você tem predisposição. Aí sim a gente vai saber como seguir uma dieta. Mas essa do sangue, eu não vejo estudos muito concretos sobre elas. Então, assim, eu realmente não concordo muito. Não concordo. Não. Vamos falar do açúcar. O açúcar é vilão na dieta? Se for em excesso, sim. Em tudo, né? A gente acha que só tem açúcar, o açúcar do café, o açúcar do suco, mas tem existe dentro também... dos alimentos. Exatamente. Né? No biscoito, de um bolo, de um alimento que se desfite e tem açúcar, de um cereal. Então, quando consumido em excesso, ele é vilão sim, Ele porque seria ele vilão pode na trazer... dieta. Sim, tem que consumir com moderação, ressaltando. Porque algumas pessoas comem pouco e mesmo assim não conseguem emagrecer. É aquela questão que eu te falei, elas comem pouco, mas elas não estão dando as calorias que o corpo dela precisa para sobreviver. A gente tem uma coisa chamada taxa metabólica basal, você deve conhecer, você é Sim, educador. lógico. Então, o que é isso? Para você estar vivo, seu corpo, por exemplo, vamos dizer que, vou dar um exemplo esporádico. Vamos dizer que eu preciso de 1.500 calorias para sobreviver. Só para sobreviver sem fazer atividade física, sem as atividades do dia a dia, e eu ofereço ao meu corpo 900 calorias. Ele vai dizer, eu tô sem energia, eu vou guardar energia, ela não tá me dando energia, então ela não vai emagrecer. É exatamente isso, é uma conta simples. A gente precisa dar fonte de energia para o nosso corpo, para ele trabalhar e assim ele vai emagrecer. Qual o conselho você daria em relação às pessoas que pulam o café da manhã? Olha, é uma boa pergunta, porque eu acho o café da manhã uma das refeições mais importantes. Inclusive é a que eu mais gosto. Porque quando uma pessoa faz um café da manhã bem feito, ela tem uma chance enorme de chegar no final do dia mais saciada. Então, ela não vai ser aquela pessoa que vai beliscar o dia inteiro, ela não vai ser aquela pessoa que no final do dia está morrendo de fome. Então, tem duas estratégias. Ou ela aprende a comer de manhã, porque geralmente a pessoa que não come no café da manhã, ela vai passar o dia beliscando. Ela vai chegar no final do dia morrendo de fome. Ou a gente aí é uma pessoa interessante para fazer um jejum intermitente. Ela faz um jejum fisiológico, come, sei lá, até as 8 da manhã da noite e vai comer no outro dia, meio-dia. A gente consegue fazer um jejum interessante, mas muito bem administrado, para que ela realmente tenha energia. Mas geralmente, a grande maioria das pessoas que não comem de manhã são as pessoas com esse perfil beliscador e que no final do dia estão morrendo de fome. É a maioria, assim, acho que 90% das pessoas que eu E atendo. termina virando a rotina, né? Tipo, não se alimenta pela manhã Isso. e vão se alimentar lá para meia-noite. E aí ela fala, ai, porque eu tenho aquela vontade de docinho, eu fico belisco aqui, porque realmente dá, o corpo tá pedindo energia. E aí ela não entende por que isso acontece. E aí quando a gente faz essa estratégia simples de botar um café da manhã, já muda tudo. Existe um alimento que você indicaria para consumo diário? Ovo. Se Ovo for é essencial, consumo né? diário, barato. É um dos alimentos mais completos que existe. Barato, foi considerado, acho que depois do leite materno, o melhor alimento do mundo, completo. Eu consumo. Não, então assim, é fantástico, é Todos os barato, dias. é acessível e é super rico em proteína, em vitaminas, vitamina B12, ovo. Se Mas as você pessoas classificar colocam muito vilão a gema.
Por conta do Antigamente colesterol. falava muito do colesterol. Hoje não, a gente sabe que não. Ou seja, pode consumir o ovo Pode inteiro? consumir, pode. A questão do ovo inteiro, às vezes, são as calorias, tá? Por exemplo, uma pessoa que está em processo de emagrecimento vai fazer, por exemplo, eu consumo 3 ovos inteiros mais 2 claras. Porque aí eu quero que tenha mais proteína, tiro as calorias. Quando a gente tira a gema, a gente tira muita caloria. A clara praticamente a caloria é muito baixinha, mas ela é muito rica em proteína. Então são estratégias que a gente vai usando mais pela questão das calorias. A questão do ovo, você indicaria consumo assim, diário para uma pessoa que está querendo iniciar uma dieta básica? Ou seria a quantidade? Olha, de manhã, por exemplo, tem muita gente que come um ovo. Isso não é nada de proteína. Pelo menos 3 de manhã. Um ovo tem mais ou menos 25... Não, um ovo entre 5 e 6 gramas de proteína. Tá? Então, calcule 4, vai bater quase 20, que é um mínimo interessante numa refeição, 20 gramas de proteína. Só que quando a gente coloca 4 ovos, tem muitas calorias. Então, para a gente reduzir, pode tirar a gema. E qual seria a melhor forma de você fazer o ovo? Tipo... Cozido é a melhor forma. A melhor forma, né? Para quem quer emagrecer. E se for mexido com pouca manteiga ou um pouquinho de azeite ou na água, são estratégias que ajudam. Qual a pergunta você gostaria de fazer para os pacientes que fazem tipo essas dietas malucas de internet? Qual pergunta? Sim. Boa essa. Porque é mais fácil acreditar numa pessoa que não tem nenhum estudo Porque tem muito blogueiro hoje que do que cria uma vários pessoa que tipos passou anos estudando e vive estudando e trabalha com isso. Essa é uma curiosidade. Porque é mais fácil acreditar. Eu acho que eu até sei a resposta. Porque é a influência e o poder de convencimento. Mas aí você está gostando de ser enganado. Qual a sua opinião em relação a... Hoje tem muitos influencers, blogueiros que não têm nenhuma formação na área da nutrição e mesmo assim ficam influenciando pessoas do meio deles, né, da comunidade deles. Qual conselho você daria para essas pessoas que seguem esses ditos blogueiros fitness que não têm nenhuma formação ou nenhuma orientação nutricional? Que tenha muito cuidado, porque eles falam de uma maneira como fosse uma verdade absoluta. Você tem dúvida? Vai procurar se existe algum estudo sobre isso. Comece a seguir pessoas que realmente tragam conteúdo válido. Que se você tem uma dúvida sobre aquilo, pesquise, assim, se aprofunde nisso, porque a gente sabe que eles estão ali para vender, eles querem vender. Então, eles têm um poder de convencimento muito grande. E aí as pessoas vão na onda e acabam se prejudicando. Então, tenham cuidado, sempre questione, sempre peça a opinião de outra pessoa. Não acredite nessas pessoas assim de primeiro. Tenha muito cuidado. Soraya, estamos chegando ao fim desse episódio incrível. Certo, obrigada. Eu tenho certeza que passamos bastante conteúdo, bastante informação para as pessoas que estão ainda na dúvida em relação a como se alimentar, a como entrar numa dieta, a como se cuidar, a ter cuidado também na questão hoje que são as canetinhas, né, que estão utilizando de forma desreguladas, né, sem orientação médica. Gostaria de pedir para você que quem quiser te acompanhar nas redes sociais, dá um recado para as pessoas e dá um conselho, último conselho para as pessoas que ainda estão na dúvida de se cuidar. Certo. Então, meu Instagram é nutri_Soraya com Y Tenório. O conselho que eu dou para você que está em dúvida ainda entenda que o alimento, ele é o seu remédio. E a prevenção, antes de tudo, é a coisa mais importante. Porque se você se cuida, se você se alimenta, você vai evitar muitos problemas no seu futuro. Pense em longevidade. Pense em como você quer envelhecer, como você quer chegar. Se você quer depender de alguém para levantar você da cama ou levar ao banheiro, se você quer ser uma pessoa independente, feliz e cheia de saúde. Esse é o conselho que eu dou para você. Então, comece com as ferramentas que você tem, mas comece. Tem uma frase que eu utilizo na minha vida que nem todo medicamento vem em caixa. Exatamente. É um ponto muito importante.
Exatamente, é isso mesmo. Então, assim, se você souber o poder que o alimento tem, isso vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que teremos bastante conteúdos ainda para gravar. Esse foi Sim. o primeiro episódio contigo. Temos bastante assuntos ainda para a Oh, é gente muito assunto. debater. E assim, eu agradeço muito Eu que a sua agradeço o presença. convite. Foi uma honra te receber Muito aqui no Papo obrigada. JP. Você é, com certeza, uma profissional de excelência Obrigada. e as portas estão abertas do Muito Papo JP obrigada. para o segundo episódio contigo, Ai, que bom. Fico muito tá feliz. bom? Muito obrigada. Fico feliz pelo convite e até uma próxima. Até uma próxima. E Muito muito sucesso obrigado. para você. Muito obrigado. Nada. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Esse episódio foi incrível. Amo nutrição. E assim, se eu não me fosse formado em educação física e mais publicidade, uma das minhas profissões seria nutrição. Eu sou apaixonado por nutrição. Deixa aqui o meu recado para os nossos patrocinadores, Sidney Clout e a Ótica 311, tá bom? Por esse apoio e até mais. Valeu.